Então, fechou. Então, bora lá. Então, basicamente, né, eu trouxe um overview a respeito de pecado, a respeito de todo o cenário, um pouco que a gente tem ali na igreja de Tito, e um pouco do que a gente já falou, contexto e missão de Tito. A gente tem aqui regular o que ainda faltava, estabelecer uma ordem eclesiástica naquele lugar, que nas igrejas que tinha. Quando a gente pensa no aspecto de igreja também, a gente tem que tirar um pouco da nossa cabeça que não é igual a gente tem hoje, os templos aí, sabe? Cada esquina você vê, você tem um barracão alugado com uma placa, Assembleia de Deus, Batista. A estrutura de igreja, da igreja primitiva, era a igreja nas casas. Então as pessoas abriam suas casas e eram igrejas feitas nas casas delas, certo? Então, o primeiro ponto era estabelecer essa ordem eclesiástica, né, nessas igrejas. Nomeação de presbíteros ou anciãos, né, como a gente comentou na passada, eu não vou entrar em profundo aqui, que a gente já falou. Quem quiser saber, eu ver o vídeo no YouTube depois. E me pergunte se tiver alguma dúvida também, pode chamar no WhatsApp, manda áudio e pergunta. E organizar as igrejas que frequentemente se reuniam em casas. Então, é o que eu já tinha falado a respeito. Então, isso a gente vai encontrar lá em Tito 1,5. Foi por essa causa que deixei você em Creta, que é a cidade em questão que nós estamos falando, para que pusessem em ordem as coisas restantes, né? Então já havia um trabalho sendo feito e agora Tito vem para finalizar esse trabalho. Bem como em cada cidade constituísse presbíteros, ó, então ele está falando cada cidade. Então é mais ou menos como eu falei, né? Creta é um Paraná e daí tem várias cidades ali que ele tem e tinham igrejas, conforme prescrevia você. Então esse é o contexto da missão, essa era a missão de Tito. E aí a gente entrou no ponto. O versículo do 1 ao 5 ali tem todo um contexto, toda a forma como Tito deveria estabelecer essa cultura do reino na cidade, em Creta, mas aqui a gente já está no perfil do líder. E como é que deveria ser esse líder? O pilar da liderança era ser inculpável, né? E aí a gente falou muito também no vídeo anterior sobre essa ideia do que é ser inculpável, né? Não existe ninguém que não seja, não tenha pecado. Não existe ninguém que seja santo, 100% santo, porque é, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a ideia de pecado, o ser humano por sua natureza ele é pecador, na sua intenção ele é pecador. Então, como que eu posso deixar como pilar de liderança alguém ser. A grande questão é que para trazer a ideia que está sendo trazida aqui é justamente um ponto de partida, indicando que o líder deve possuir integridade em todas as áreas a seguir do que ele fala. Então ele joga o filtro lá em cima, fala, ó, o cara tem que ser inculpável. Em quais áreas? Aí ele vai trazer, porque são essas as áreas elementares que vão fazer a diferença no ambiente ao qual eles estavam inseridos. No ambiente, que aí foi por isso que eu toda aquela conversa atrás ali que eu já estava falando, porque o ambiente que eles estavam inseridos era um ambiente imoral, era um ambiente que era totalmente contrário a essas qualidades que o líder precisava ter, certo? Então, a essência era um alinhamento entre caráter, né? Se vocês olharem aqui no detalhes, é um alinhamento entre o caráter, conduta e comunicação. E, meus amigos, isso aqui é um BO quando se trata a respeito de liderança. E eu falo de um cara que às vezes está ali fazendo alguma coisa ou outra, nem sofrendo de nada, mas já lido com algumas situações em que eu percebo quão difícil é lidar com isso aqui. E para a gente ter um exemplo claro disso aqui, a gente traz isso para um ambiente corporativo, que eu acho que traz um exemplo legal e prático disso. Porque, porque vamos trazer o caráter para a ideia de alguém que tem conhecimento a respeito de algo, né? Ele tem conhecimento, pense em um cara crânio, que sabe aquele assunto assim. Pense, vocês provavelmente devem conhecer um cara que sabe muito a respeito de algum assunto e qualquer coisa que você pergunte para ele, ele sabe responder a respeito daquilo, com muita propriedade. Shell, Oi? você. Não, não, não. Com muita propriedade, talvez não. Mas enfim, então o ponto é, então o caráter, vamos pensar dessa forma, né? Alguém com muito conhecimento a respeito daquilo. A conduta está ligada a como ele usa aquele conhecimento,
né? Como ele transfere, como ele usa aquele conhecimento para dirigir aquilo, tá? Eu tenho todo esse conhecimento, o que que eu faço com esse conhecimento, né? Então, é a forma como ele conduz aquele conhecimento que ele tem. E a comunicação é como ele faz aquele conhecimento, aquela condição que ele fez, ser vista pelas outras pessoas. Então, tá, agora a gente tem um norte aqui, mas agora vamos ser mais claros. Então, talvez na tua empresa tenha um cara que sabe muita coisa. Mas se você pôr ele para pôr a mão na massa, ele vai matar todo mundo. Porque o conhecimento que ele tem não é um conhecimento, muitas vezes, para ser o operador da máquina. Talvez ele é o engenheiro, é o cara que vai desenhar o projeto, vai arquitetar o negócio, porque ele tem o conhecimento técnico para aquilo, ele vai fazer toda a projeção para aquilo. Mas se ele meter a mão na máquina, ele vai quebrar a mão na máquina ou vai perder a mão, porque ele não sabe conduzir aquilo. E da mesma forma, né, que talvez esse mesmo cara não vai saber comunicar, né? E eu falo às vezes do cara da TI, né? É o programador. Às vezes o programador, cara, ele sabe programar como nunca, né? E ele até sabe conduzir de certa forma. Mas a partir do momento que ele precisa comunicar aquilo para alguém, ele já entra numa bolha e fala: Não, eu já não quero falar, pede para outro falar, apresenta, eu explico os problemas, eu mostro como faz, mostro como funciona, mas não consigo comunicar, eu não consigo muito. É a ideia de eu não consigo muitas vezes vender aquilo que eu fiz, vender o peixe, né? Então, são essas três esferas, né, que um líder, né, precisa ter alinhado, porque se em uma delas ele é defasado, vai ter problema. Vai ter problema. Às vezes ele pode ser um cara idôneo, mas ele não sabe conduzir as coisas da forma correta e não sabe se comunicar da forma correta. E uma coisa que eu falo muito é que muitas das vezes a gente se expressa, né? A gente fala a verdade. Ah, não, tem aquelas pessoas que falam, não, eu falo a verdade, doa quem doer, né? E uma verdade dita sem amor, ela não gera cura, ela não gera transformação. É o mesmo exemplo que eu uso da bezetacil. Se você der a bezetacil na dose correta, você vai sarar a gripe. Mas se você der a bezetacil na dose errada, você vai matar o paciente. E se você der uma dose da bezetacil na dose menor, não vai fazer efeito algum. Então, existe a medida certa, existe a forma correta de se fazer. E é esse equilíbrio, essa balança que vai medindo e vai trazendo o norte para como conduzir da melhor forma correta. Então, é um pilar entre caráter, conduta e comunicação. É aquilo que eu sou, a forma que eu faço e a forma como eu comunico aquilo que eu estou fazendo. Então, quando a gente olha Tito 1,6, alguém que seja irrepreensível. Então a gente entra no texto do irrepreensível, certo? E aí ele vai trazer os aspectos morais que a gente conversou no comecinho. Né? Que eu não gravei essa parte aqui, né? Por assistir a gravação depois não vai saber o que é. Mas aí é o famoso só lamentos. Marido de uma só mulher, né? É um quesito social. É um quesito, cara, que você olha ali, né? Poxa, né? Embora seja algo bíblico, né? Adão e Eva, a gente vê, e é engraçado que a Bíblia ela vai tratar essa questão do homem ter mais de uma mulher normal, né? Você vê, né? O de Abraão, Abraão teve uma concubina, né? Não foi nem uma mulher, a mulher mesmo era Sara. Mas quando você olha os outros, teve mais de uma mulher. Mas aqui ele já está trazendo justamente esse aspecto marido de uma só mulher. Que tenha filhos crentes. Então a régua não era só para o casamento, mas agora era também para a paternidade. Que não são acusados de devassidão, ou seja, esses filhos não podiam ser devassos, e nem insubordinados, ou seja, desobedientes ao próprio pai e à mãe, ou até a alguém alheio. Então a régua era basicamente começava aí. Né? Essa ideia do irrepreensível começava na vida familiar, certo? Então ele traz justamente essa ideia da vida doméstica do líder, ou seja, então eu olho para a família como ele trata a família, eu olho como ele é em casa, eu não estou olhando para o que ele está fazendo fora, eu não estou olhando, vendo se ele está servindo na igreja, se ele está pregando na igreja, se ele está fazendo o que for na igreja, eu estou olhando para o quê? Como é que é o tratar dele com a esposa? Como é que é o tratar dele com os filhos? Os filhos realmente correspondem à ordem, correspondem ao coração do pai, caminham junto, andam em conformidade, entende? Então,
ele tem esse aspecto da vida conjugal, ser marido de uma mulher. Então ele traz a ideia de fidelidade e a ideia de santificação sexual. Então, pegando, né, dentro dessa ideia aí, eu volto a falar que o que acontecia naquela região o cara às vezes tinha uma mulher e, ao mesmo tempo, ele também tinha, de certa forma, concubinas, mas era mais uma ideia de prostituição do que necessariamente uma esposa, né? Então, o cara vivia na base da prostituição e, para a cultura local, isso não era uma coisa ruim, e é isso que é doido. Para eles era normal, não era uma coisa, nossa, absurda, mas diante da palavra, diante daquilo que Cristo estava trazendo, já não era mais algo aceitável. Era Cristo trazendo uma nova cultura, trazendo uma nova mentalidade, uma nova forma de ser. Então, paternidade, ter filhos crentes que não sejam acusados de dissolução e insubordinação. Então, ele está falando justamente da gestão da própria casa. É requisito para cuidar da igreja de Deus. Então, cara, se você não consegue cuidar da própria casa, você não tem qualificação para cuidar da noiva de Cristo. Né? Se você não tem qualificação para cuidar da sua própria esposa, por que você vai cuidar da esposa de Jesus? Então, é dentro dessas linhas que o texto está trazendo para o líder, falando: ó, líder, quer cuidar da minha esposa? Quer cuidar da minha noiva? Cuide bem da sua esposa. E aí, esse é um requisito que pega e bate forte em todo mundo, inclusive em mim. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida? Alguma ponderação? É difícil ler isso aqui, né? Chega a doer assim, sabe? Então, beleza. Então, vida doméstica é o primeiro requisito. Tratar da esposa e tratar dos filhos. Então, vamos para o próximo requisito do líder. Conduta moral. Né? O que o líder não deve fazer. Então, ele traz um checklist de o que o líder não deve fazer. Né? Não arrogante. Alguém autossuficiente, presunçoso, cheio de si, que age como se a opinião dele estivesse acima de todos os outros. Um líder desse não serve para líder estar cuidando de pessoas, porque ele sempre vai achar que ele está certo e vai totalmente contrário ao que o Provérbios diz, né? Que na multidão de conselhos há sabedoria. E eu acho uma coisa doida, né? Você parar para pensar que na multidão de conselhos há sabedoria, porque eu às vezes vou pedir alguns conselhos para algumas pessoas. E elas dão conselhos diferentes e eu fico mais com dúvida às vezes do que necessariamente com a resposta que eu preciso. E eu acho que é muito disso, né? Do tipo, cara, às vezes não é sobre ter uma resposta certa, mas é buscar no Senhor, é, trazer todas essas pontos de vista diferentes e convergir para uma busca no Senhor daquilo que Ele realmente quer em cima de todos esses conselhos ditos. Porque justamente Deus não quer que você ache a resposta nas pessoas, né? Deus não quer que você necessariamente ache a resposta no homem, mas Ele quer que essas coisas convirjam para que você, dentro de tudo aquilo que você está ouvindo, você encontre nele ainda a resposta. Fala, ó Deus, tem isso, tem isso, tem isso. O que que o Senhor entende? Qual que é a direção? É uma dependência. O que eu falo muito é sobre uma dependência do Senhor. E não sobre uma autossuficiência. Muito a ver com a palavra que a gente ouviu ontem, né? Essa autossuficiência do homem, de achar que ele consegue tudo sozinho, por conta própria, meu esforço. Cara, a dependência do Senhor nas nossas decisões faz toda a diferença. E um arrogante jamais, jamais vai pedir opinião de ninguém, vai pedir conselho para alguém porque ele é autossuficiente. Não se irrita facilmente, então não é sobre não se irritar, porque, mano, não tem. Se você é um líder, se você é um pastor, não tem como você não se irritar, cara. As ovelhas vão fazer questão de irritar com você. A principal característica da ovelha é gerar irritação no seu pastor. Então a questão não é que você não vai se irar. Então até que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei-vos. Não pequei-vos. Não pequeis. Mas é sobre como você lida com essa irritação e como você lida quando vem a afronta, né? O exemplo perfeito que a gente tem disso é o exemplo de Moisés, né, cara? Pô, o cara passou um perrengue no deserto, cara, 1 milhão de pessoas gralhando no ouvido dele: Moisés não tem água, Moisés não tem comida, Moisés não tem isso, não tem aquilo. Imagina, cara. Eu veja, na primeira eu tinha me sentado o cajado no meio mundo, já que tinha o cajado, sabe, isso é poder ali, né? Nossa, eu ia fazer um arregaço.
Mas, né, cara, Moisés é o cara escolhido por Deus fazendo. E mesmo assim, né, cara, chegou um momento que ele se irritou, mano, ele sentou o cacete na rocha. E Deus tinha falado para ele, Moisés, não era pra você ter feito isso. E lá na frente ele colhe a consequência de ter feito essa desobediência, né? Então, é essa ideia de que, cara, como você lida com a irritação quando ela vem até você? Como é que você lida com a afronta quando ela acontece com você? Então, um líder precisa ter essa característica, de não se irritar facilmente. Aí ele vai trazer essa ideia de não dado ao vinho, né? Por que não dado ao vinho? Porque alguém que se embriaga, alguém que tem esse apetite pela bebida alcoólica pode cair num lugar de embriaguez, num lugar onde ela pode começar a fazer coisas que ela não vai ter controle das suas próprias ações. A bebida alcoólica ela pode levar o homem a esse lugar de embriaguez, onde ela não, ele vai começar a falar coisa que não sabe mais, ele não vai ter o domínio próprio, a cognição dele já não vai ser a mesma. Então, tem pessoas que, mano, o álcool toma o corpo de um jeito que a pessoa já não tem mais controle de si própria. Então, alguém que estava sendo levantado para ser um exemplo, para ser uma referência, não podia estar nesse lugar perigoso que era. Qual que é o lugar perigoso? Um lugar de vulnerabilidade que o vinho ou a bebida alcoólica pudesse causar nele. Por isso, esse requisito. Não violento, né? Muito importante, né? Porque ele vai ser irritado, ele vai ser afrontado. Então, se ele for ser afrontado, a ideia não é que ele reaja na violência, não é que ele reaja na agressão, mas que ele age em bondade, em amor e misericórdia. Porque essa é a cultura do reino. A cultura do mundo é exatamente essa. Você bateu em mim, eu vou bater em você, né? Mas a cultura do reino não, é a cultura da misericórdia, a cultura da graça. Não ganancioso, essa aqui é a que mais pode, é a que mais presente, vamos dizer também, nos nossos dias atuais, né? Porque se o cara assume uma posição de líder, assume uma posição de pastoreio de uma igreja, etc., visando lucratividade, visando realmente crescimento financeiro, uma forma de arrancar dinheiro das pessoas ou de grupos, enfim, etc., visando essa ideia financeira, ele vai se perder. Ele vai se perder e uma coisa é impressionante, cara. Satanás abre essas portas. Quando ele enxerga no coração do líder, esse coração propenso à ganância, esse coração propenso ao dinheiro, Satanás faz questão de fazer as armadilhas dele para que esse líder cada vez mais se torne ganancioso e cada vez mais deseje mais dinheiro e cada vez mais ele seja exposto e para que lá na frente ele dê a rasteira e aquele líder seja envergonhado e muitas pessoas sejam feridas por causa disso. Né? Porque esse muitas vezes é o grande propósito de Satanás. Às vezes ele não quer derrubar você de imediato. Ele quer que você fique em evidência, que você seja um testemunho para muitas pessoas, para lá na frente ele te derrubar e te envergonhar e derrubar não só você, mas todos aqueles que viam uma falsa ideia de Cristo em você, porque você vivia de aparência. Isso não era uma realidade, não eram raízes profundas, né? Era uma casa construída na areia e não uma casa construída na rocha. A tempestade veio e derrubou tudo. Beleza? Então, isso tudo que a gente está falando está relacionado a Tito 1:7, porque é indispensável que o bispo, que aqui a gente tem a palavra bispo, né, sendo inserida, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e não ganancioso. Esse é o texto. Aqui eu só destrinchei o texto para que a gente pudesse visualizar melhor o que o versículo está falando e a qualidade que o cara não deve ser. Beleza? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar também, às vezes? É tranquilo, tá? Bem aberto. Pode falar. A gente pausa a gravação aqui e conversamos. O meu desejo é que vocês aprendam. Não tem pressa aqui para terminar. Para terminar tem, na verdade. Mas a gente tá perto sim. Pode falar. Não fique com vergonha. Então vou avançar aqui. Virtudes cristãs. Agora o que o líder deve ser. Então a gente primeiro viu o que ele não deve ser. Então agora o texto vai trazer o que ele deve ser. Então aqui ele trouxe a ideia de hospitaleiro, né, no que é a primeiro,
Até vamos ler o versículo antes de falar todo o destrinchamento. Então, Tito 1:8. A gente leu 1:7, agora é 1:8. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e ter domínio de si. Aí, ó, Luiz, você falou que o do domínio próprio aí, você tá com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Oi? Continuar a gravação. As virtudes que o cristão deve ter. Eu voltei, e eu li aqui, né? Então, não violento, não apegado ao vinho. Jesus amado. Ah, aqui, eu já terminei já. Jesus. Ah, aqui, eu tava aqui. Então, agora ele está falando do que ele deve ter, né? Então, é hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Aqui, mano, aqui pega demais, né? Pega demais, é absurdo. Então, a gente vai falar primeiro do hospitaleiro. Eu acho que é um ponto interessante a gente analisar a ideia de hospitaleiro. Por que que eu falei, né, que a igreja primitiva, ela não era igual a gente olha hoje, né? Igrejas de esquina, que a gente passa e vê placas, igreja tal, igreja tal. As igrejas eram casas, o pessoal abria suas casas e ali as pessoas vinham e ali eram as igrejas. Eles faziam as igrejas nas casas. Então essa ideia de hospitalidade, talvez hoje trazendo para o contexto atual, a gente pensa muito nessa ideia de, pô, a pessoa tem que vir morar na minha casa, a pessoa tem que ficar morando aqui. De certa forma, isso é uma verdade também, porque isso faz parte da vida da liderança. Contudo, né, quando a gente pega a ideia de que o cara tem que governar bem a casa dele, que o cara tem que ser um homem responsável, primeiramente com o lar dele, eu não posso trazer qualquer pessoa para dentro da minha casa. Né? Então, olhando para o nosso. E muito importante, né, o que eu falei lá no começo, a gente precisa ter o olhar de entender o contexto da carta escrita para aquele momento e tentar trazer a carta agora para os nossos tempos atuais. Como trazer a ideia de hospitalidade. Então, quando eu olho para a ideia de hospitalidade, eu trago justamente a ideia de célula, cara. Alguém que abre a sua casa para ter uma célula é uma pessoa hospitaleira, né? Porque está abrindo mão, né, do seu ambiente de privacidade para receber a igreja do Senhor ali, para que aquilo ali seja um lugar de transformação de vidas, de alcançar mais pessoas. Então, essa ideia de hospitalidade tem a ver com a questão da célula, tem a ver com um coração generoso, né? Então não é só sobre trazer pessoa posada dentro da minha casa, mas é um coração de cara, pô, no que eu posso ser útil, no que eu posso ajudar você. Eu sei que você está numa situação difícil, eu sei que você está passando fome, enfim, etc. Então, cara, o que eu posso fazer para. Você não precisa, não posso te levar lá em casa, mas eu posso alugar um lugar, a gente pode resolver a situação, ver por que você não está trabalhando, sabe? É um coração que, cara, tá disposto, tá aberto, né, a ajudar o outro a ser realmente alguém pronto a servir, né? Então, tá ligado a essa ideia de hospitalidade, né? Que talvez, às vezes você olhe e fala, não, eu não sou talvez essa pessoa. E, cara, às vezes não é necessariamente nesse sentido. Ele é mais amplo, beleza? É amigo do bem, né? Gosta do que agrada a Deus. E aqui é uma coisa muito interessante, né? Que eu falo muito, né? O que que é o bem? Né? O que que é o bom? Né? Talvez se eu perguntasse aqui para todo mundo o que que você acha que é bom, talvez a gente poderia ter inúmeras respostas do que é bom. Porque o homem tem as suas perspectivas do que ele considera bom, né? Mas a verdade é que só Deus sabe o que é bom. A verdade é que a bondade é o próprio Deus. E o que muitas das vezes nós consideramos bom, aquilo que nós consideramos, nossa, isso aqui é perfeito, é agradável, Deus fala, cara, isso aí nem de longe é o que eu planos e caminhos que eu tenho para ti. Então, a ideia de bondade, a ideia de bem que eu faço tem que sempre estar relacionado àquilo que Deus deseja e não àquilo que eu desejo. Porque talvez quando a gente olha da perspectiva de Jesus Cristo, qual que era o bom, o bem que Jesus precisava fazer? Era morrer por quem não merecia. Talvez numa perspectiva humana, a gente olha e fala o quê? Injusto. Como assim ele vai morrer por quem não merece? Como assim um homem santo e perfeito que não tem pecado vai morrer por quem não merece?
vai morrer sem ter culpa. Vai ser, na verdade, ele vai ser sentenciado, né, por um tribunal, culpando ele de algo que ele não tem culpa. Então, a injustiça que acontece com Jesus, dentro da nossa perspectiva, talvez de bem, né, pode ser considerado, não, isso não é bom, isso não está certo. Então, por isso, a gente tem que ter um olhar muito cauteloso com aquilo que a gente considera bom, porque ele precisa passar pelo crivo de Deus. Deus, isso realmente é bom e agradável aos seus olhos? É isso que o Senhor deseja que eu faça? Então, por isso que eu falo muito dessa questão da relação com o Senhor, né? O que que o Senhor deseja que eu faça? Eu só faço aquilo que o Pai está fazendo. Jesus caminhou dessa forma. Pai, seja feita a sua vontade. Pai, eu vou fazer, seja feito. Então é sempre essa comunicação com o Pai. Jesus não era o cara, ele era Deus, mas ele sempre tinha essa dependência do Pai. Ele só fazia aquilo que o Pai estava fazendo, ele cumpria a vontade do Pai. Em tudo foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, amigo do bem é entender esse aspecto. É o bem que Deus deseja, e não o bem que eu quero. Sensato, né? Então essa ideia de sensatez hoje ela é muito importante, né? Um cara equilibrado, um cara prudente, né? Hoje em um mundo de extremos, onde ou existe esquerda ou existe direita, né? Não existe um centrão mais. Então, pensando num mundo de extremos hoje, onde ou o cara ele se mata de comer ou ele se mata de fazer academia, não existe muitas vezes um equilíbrio, né? A sociedade cada vez mais ela caminha para extremos. Eu não consigo viver em equilíbrio, porque viver em equilíbrio me custa. Viver em equilíbrio requer disciplina. A ideia de sensatez ela vira é um grande desafio no nosso mundo atual, principalmente por causa dessa palavra aqui, ó. Vive no impulso. O cara abre a Shopee e ele vê aquela promoção, é 10% off, frete grátis, o cara fica doido, né? Aquela ferramenta que ele queria, assim, nossa, eu preciso dessa alicate, eu preciso dessa chave de fenda, desse jogo de biela aqui. E, mano, nem precisa, não vai ficar guardado, não vai fazer nada, mas pelo impulso, o desejo, ele vai, não é prudente, não é equilibrado, não olha para a situação atual e fala, cara, não preciso disso agora. Existem coisas mais importantes. A sensatez, ela caminha em cima disso. Justo, e aqui também, novamente, justo, qual que é a justiça que eu uso? Né? A minha justiça ou a justiça de Deus? Então é sempre diante do que Deus, daquilo que Deus deseja. A justiça ela tem que ser sempre baseada naquilo que Deus deseja, com base no olhar divino sobre a situação. Como eu falo, se fosse pela justiça de Deus, todos nós deveríamos morrer porque somos pecadores. Mas ele executa sua misericórdia sobre nós e por causa da sua misericórdia nós não somos consumidos. Então, a justiça ela é algo muito do discernimento do espírito, muito daquilo que a palavra diz a respeito de determinados assuntos. Então, mas é um critério também para esse líder, essa ideia de justo. Então, ele vai trazer justamente essa ideia de correto, íntegro, procura agir do jeito certo diante de Deus e das pessoas. Beleza? Piedoso. Esse piedoso está no versículo 1 lá, que a gente fez do Tito 1, que está falando que é o fruto, né, justamente daquele cara que vai caminhar. Você ouve a palavra, você conhece a palavra e você vai ser piedoso. E o piedoso é justamente isso, alguém consagrado a Deus, reverente, busca viver em pureza e fidelidade no coração. Ou seja, esses são os frutos da fé, né? Aquela fé que não é morta, não é aquela fé que diz eu acredito em Deus, mas e aí? O que que você faz? Não faço nada, eu continuo pecando, eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu acho que tem que viver. Não, então você parou no meio do caminho. Talvez você conheceu, você tá ali ainda tentando entender o que Deus é para você. E a piedade é o fruto disso. A piedade vai ser manifesta em obras, vai ser manifesta em atitudes. E aqui entra o mais critério, o mais crítico para todo mundo, que vai abarrar tudo, que de certa forma que é o domínio de si, né? Então, isso aqui vai englobar basicamente tudo, que é domínio dos desejos, emoções, atitudes, saber dizer não e saber dizer sim. Eu acho que essas são as duas palavrinhas mais difíceis para o ser humano, saber a hora de dizer não e saber a hora de dizer sim, porque muitas vezes a gente quer fazer o contrário, naquilo que a gente tem que dizer sim, a gente diz não, e naquilo que a gente quer dizer não, e a gente diz sim, e fica essa loucura. E a gente continua vivendo escravo dos nossos próprios desejos e impulsos, sendo que nós temos que sujeitar a nossa carne ao espírito.
É morrer para viver e não viver para morrer. Ficou claro aqui? Gente, eu tô confiando em vocês, hein, cara? Porque vocês estão falando que tá tudo certo. É, E por último, pra gente encerrar esse fluxo aqui do. Vamos ver na prova. A prova tá chegando aí, vocês vão ver aí. Valendo o Pix de duzentão, quem acertar tudo. Então, o Ministério da Palavra, né? Que o grande ponto ali que Tito também vai falar é sobre os falsos mestres, né, que se levantaram naquela região. Então, cara, além do líder ter essas características todas que a gente vem falando, ele precisa ter essa habilidade com a palavra. Então, apegado à palavra fiel, né? Não é apegado à palavra que eu li lá no livro da não sei do que. É a verdadeira palavra, aquilo que realmente a Escritura está dizendo, firmemente agarrado na palavra de Deus, que não larga a verdade, permanece fiel ao que Deus disse, de acordo com a doutrina, significado, conforme o verdadeiro ensino bíblico, sem inventar ideias próprias, sem distorcer a mensagem. Então eu vou começar a pregar uma mensagem para favorecer aquilo que eu acredito, em vez de basicamente pregar aquilo que a palavra está dizendo. Exortar pelo reto ensino, ensinar, encorajar e orientar as pessoas por meio da sã doutrina, né? Então a exortação ela está ligada ao encorajamento, ela está ligada a uma ideia de, cara, que talvez a gente sempre aprendeu que exortação é correção, mas a correção ela é a admoestação, que é o outro ali que convencer os que contradizem. Então a admoestação ela vem para corrigir, a exortação ela vem para incentivar. E como é que eu incentivo? Mostrando a palavra, mostrando o que Deus disse a respeito de quem nós somos e de quem nós seremos e da onde Ele nos tirou. Né? Isso é suficientemente para nos motivar e para nós continuarmos caminhando em direção àquilo que Deus deseja para nós. Então, exortar pelo reto ensino, convencer os que contradizem, né? Corrigir e mostrar os erros daqueles que falam contra a verdade. A ideia de convencer, né, talvez vocês já ouviram muito que o trabalho de convencimento é do Espírito Santo, evidentemente, o Espírito Santo que tem o trabalho de convencimento. Só que se alguém estiver falando alguma asneira, se alguém estiver falando alguma coisa que vem contra a verdade bíblica, essa pessoa deve ser contradizida, ela deve ser falado, cara, a Bíblia não está dizendo o que você está falando. Então, o nosso papel, quando nós nos deparamos com pessoas falando coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando, o nosso papel é falar, cara, talvez você esteja aqui. Eu não preciso ser o grosso que vai falar, você está errado aí, cara, você está falando besteira. Mas eu tenho que ser aquele cara, primeiro eu vou entender, vou ver se o cara está na má intenção mesmo. Cara, eu acho que o que você está falando está equivocado, a Bíblia não está falando exatamente isso, a Bíblia está falando isso, isso e isso. Talvez a sua interpretação esteja incorreta. E se você percebe que é má intenção mesmo, então fala, cara, você está de má intenção. Aí a gente começa a entrar num outro aspecto. Então é um discernimento, né, cara? É um olhar sobre a situação para entender, mas é muito importante que você esteja fundamentado na verdade para que você possa combater uma mentira, porque somente é assim que se combate a mentira, fundamentado na verdade. Tudo isso tem a ver com Tito 1,9. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, todos esses aspectos estão ligados a um direcionamento de combater falsos mestres, de combater um falso ensino, de combater qualquer coisa que venha contra a sã doutrina, que é o que Paulo fala muito nas suas cartas. A doutrina que Jesus ensinou, a doutrina que Deus deixou para o seu povo, e não a doutrina dos mestres que muitas vezes vêm trazer um ritual, algo que acontecia muito, que era a ideia da circuncisão ser necessária ainda. Então, eles tentavam, de alguma forma, é, materializar aquilo que Deus já estava dizendo, cara, não é por mãos humanas que as coisas acontecem, mas é pelo meu espírito, é pela forma como eu faço. Eu vou encerrar aqui, deixa eu parar a gravação.